Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe. Venha fazer parte da família ICEGEC. Nunca é tarde para ser feliz. Todos nós, um dia, precisamos ser amparados. A palavra de Deus, no Salmo 18, verso 18 e 19, o salmista diz: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Queridos, o plano de Deus é sempre nos socorrer. O plano de Deus é sempre nos amparar. Mas veja que o salmista disse que o Senhor se mobilizou favorável a ele e diz: porque Ele se agradou de mim. Nós precisamos fazer por merecer, nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos dar passos, nós precisamos dar sinal de que precisamos do socorro de Deus, e isso pode agradar a Deus. As nossas atitudes, a nossa dependência, o nosso clamor, o nosso pedido de ajuda, a nossa submissão, a nossa entrega, e então o socorro de Deus chega sobre a nossa vida. Foi isso que aconteceu com o salmista. O amparo de Deus veio sobre a vida dele. Ele foi levado para um lugar espaçoso. Deus vai levar você para um lugar espaçoso. Deus vai te tirar do sufoco, do aperto em que você se encontra. Mas você precisa dar sinais para que Deus possa se agradar de você. Eu sou pastor Silosmar. Este é um programa da ICEGEC, uma igreja celular.